Gostaria de falar nesta conversa a respeito de uma experiência subjetiva de bastante frequência na vida de todos nós, que eu nomeio experiência subjetiva e emocional, que eu chamo de achar ruim. Achar ruim. Mas antes disso, devo dizer que meu nome é Amaury Oliveira Tavares e meu currículo é a experiência de meio século trabalhando como psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta. Achar ruim é aquilo que a gente vive no cotidiano diante de determinadas situações que nos desagradam. Tem achar ruim que ocupa um largo espectro da nossa vida. Toma quase inteiramente nossos momentos de vida. Eu me refiro a pessoas que acha ruim por tudo, que acha ruim de manhã, de tarde, de noite, de pessoas que já acordam achando ruim, muitas vezes sem saber por quê e sem saber que está achando ruim, mas vivendo um mal-estar que muitas vezes nem sempre ela consegue denunciar e reconhecer. O achar ruim é uma experiência relativamente bem definida na vida das pessoas, principalmente em certas circunstâncias definidas. E com mais frequência, ela se manifesta diante de determinadas situações negativas da vida comum, no cotidiano das pessoas. É alguém, por exemplo, que não conseguiu o que queria, se encontrou inadvertidamente diante de situações desagradáveis, situações de perda, erros cometidos, impossibilidades e limitações, surpresas desagradáveis, expectativas frustradas e tudo mais. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o achar ruim nem sempre é uma reação às circunstâncias negativas. Em muitas circunstâncias, a experiência de achar ruim contamina praticamente muitos aspectos da vida da pessoa. Eu diria até que o achar ruim é um prenúncio, é um desencadeador, por exemplo, de pessoas que terminam se tornando alcoólatra ou alcoolista. Pessoas que passam a vida se sentindo na obrigação ou com a necessidade de fazer uso de álcool para suportar a vida. Pessoas que têm uma facilidade enorme para se sentir desagradada. Quer dizer, em muitos casos é possível detectar a presença de sentimentos de angústia disseminado pela vida da pessoa. Em todos os momentos da vida, o sujeito está vivendo num estado de angústia, que não é, muitas vezes, e não nesse caso,
angústia avassaladora, uma angústia intensa e aguda. Não. É uma angústia larvar, com a qual o sujeito convive nas mais diversas situações da vida, como se ele estivesse na expectativa de que algo de ruim vai acontecer com ele naquele momento. Neste caso, esse acha ruim combina muito bem com a sensação desagradável de que o desastre está próximo. Algo irá acontecer de desagradável, de funesto, de trágico na vida da pessoa, mas não com uma intensidade excessiva, mas com um sentimento comedido de preocupação, de medo, né, de temor, né, que a pessoa vive sem que ele consiga identificar exatamente que situação é aquela. Nos casos mais agudos, a gente se depara com estados de angústia insuportáveis. Mas isso é um quadro ou é uma situação que se aproxima muito mais do sentimento de pânico. Não é isso que eu estou me referindo. O sujeito que acha ruim ou que está sempre achando ruim vive num estado de sobressalto, num estado de constante sobressalto, no estado de iminência do perigo, mas um perigo que não é algo que rouba espaço de modo muito intenso a ponto dele poder denunciar. Esse achar ruim a que eu me refiro, eu volto a repetir, é um estado de espírito, vamos dizer, desagradável, doloroso, mas não agudo. Daí a gente não confundir com o estado de pânico que envolve uma angústia mais violenta, mais intensa, mais perturbadora. A perturbação do achar ruim é uma perturbação mitigada, aquilo que incomoda a pessoa a cada momento. Em muitos casos, esse tipo de situação, esse estado, leva a pessoa a um estado de mau humor continuado. E esse achar ruim a que eu me refiro tem certos aspectos que se confundem com o estado depressivo. No entanto, no estado depressivo, o que está presente com mais intensidade é o sentimento de desvalor pessoal, é o sentimento de que ele não vai dar conta de fazer as coisas, é uma autodepreciação a respeito do seu valor pessoal. Enquanto aquilo que eu estou chamando de achar ruim, o que domina ou o que predomina não é esse sentimento de desvalor. É um sentimento de desagrado e vivido de uma forma ativa. Quer dizer, o sujeito está sempre achando ruim.
Evidentemente que existem aqueles que conseguem, mesmo achando ruim, daí o aspecto da experiência humana, devo fazer um parêntese aqui, de que ninguém é igual ao outro. Cada um vive as suas coisas de um modo muito particular. E no caso para o qual eu estou chamando a atenção, é a presença de um mal-estar que pode se manifestar diante de qualquer contratempo. Ou seja, é aquela situação onde o sujeito se sente mais contrariado do que o comum. Quer dizer, claro que diante de uma contrariedade, cada um se sente desagradado, né? E a seu modo. Quer dizer, tem uns que diante da contrariedade se sente intensamente desagradado a ponto de manifestar uma reação brusca e até violenta, e tem o sujeito que se sente desagradável sem reagir abertamente com essa vivência do achar ruim. Esse negócio de achar ruim não é algo tão simples. E aquilo que eu estou tentando fazer é uma descrição de algo que muitas vezes passa desapercebido das pessoas em geral, dos profissionais, mesmo porque numa consulta psiquiátrica ou numa consulta médica, nenhum profissional vai chegar para o paciente e fazer esse tipo de pergunta, né? Escuta, você tem o costume de achar ruim diante de tudo? Você é um cara que acha ruim? Essas coisas não são perguntadas, né? Não são questionadas e não são reconhecidas. Por isso mesmo é que esse estado de achar ruim pode ocupar toda a vida da pessoa ao longo da sua existência, sem que ele saiba identificar com nenhuma precisão. Ele passa a vida aos trancos e barrancos, né? É um infeliz, como diz o outro, né? Está o tempo todo desagradado, está achando ruim tudo, inclusive nas situações positivas em que se encontra. Por exemplo, há casos em que o achar ruim se manifesta, inclusive diante de situações positivas. Um exemplo, diante da vitória do seu time, diante da conquista de um objetivo ou qualquer coisa dessa ordem. O achar ruim a que eu me refiro, eu estou apontando, mas existem variações. Ele é um viciado. É aquele que acha ruim por tudo ou que não acha bom por nada. Quer dizer, mesmo não tendo motivos para achar ruim, ele está achando ruim. Claro que eu não estou aqui descrevendo uma experiência subjetiva tão complexa para dizer que todo mundo, as pessoas vivem isso. Eu não estou negativando essa experiência e insinuando que essa pessoa
que acha ruim por tudo, precisa abandonar essa prática. Não é o que me interessa. Eu não estou aqui interessado em impedir que o acha ruim ache ruim. Eu não estou interessado que o ache ruim abandone o achar ruim diante dos mais diversos acontecimentos. Eu estou apenas revelando, denunciando a presença de coisas, de momentos, de situações e circunstâncias que fazem parte da vida das pessoas. Talvez a pessoa ouvindo essa fala possa conseguir identificar a presença dessa síndrome do achar ruim na vida dela. Que bom, se ela puder fazer isso, né? Se ela conseguir, por acaso, ser ajudada a ouvir essa fala, né, no sentido de identificar a presença dessa manifestação na sua vida, tudo bem, mas essa é uma questão que só pode ser resolvida ou só pode ser feita em situações particulares que cabe a cada um viver, né? Eu não posso me permitir uma fala onde eu pudesse convencer o achar ruim de não achar ruim. Mesmo porque, em muitos casos, esse sentimento de achar ruim já tem uma participação definitiva e estabelecida na vida da pessoa. Quer dizer, é assim que ele sabe viver a vida. E há casos em que a tentativa impositiva, né, de retirar isso da pessoa se revela algo de muito frustrante. Então, eu não quero tirar o achar ruim de ninguém. Continue achando ruim, mas se lembre, não por acaso, que o achar ruim pode estar fazendo parte da sua vida sem que você perceba. Essa é a intenção básica dessa fala, né? Quem sabe, ouvindo essa fala, ou esses destaques, ou essas observações, a pessoa se torne reconhecedora do tipo de vida que ele está levando, de quais sentimentos dominam a sua existência, com qual experiência ele convive mais abertamente ou menos abertamente, com quais os sentimentos que tomam posse da sua vida com mais frequência, com mais ênfase. E essa é uma questão muito particular, porque o que sobra dessa conversa e a intenção dessa fala é exatamente a de tornar essas coisas que estão submersas na vida de algumas pessoas ou de muitas pessoas que sirva de alerta. Ou essas coisas existem. E pode ser que essas coisas que eu estou falando que existem
pode existir na sua vida pessoal. Muito obrigado por tolerar me ouvir. Um abraço. Mesmo porque, só para terminar, a ideia é de poder abordar temas, aspectos da vida de todos nós que não são falados por aí. Porque questões dessa ordem, sentimentos desse tipo, passam completamente alheio das pessoas, alheio da mídia, alheio dos estudiosos, né? Aqueles que se ocupam em estudar e entender a pessoa humana. Ainda que, mesmo porque o que eu estou falando me parece um acontecimento, um elemento que as pessoas não vão encontrar ditado pela mídia e pelos estudiosos.